Olá amigos do canal, hoje eu trago para vocês aí mais um vídeo da série da avaliação do rifle CBC 8122 Ação por Ferrolho. Eu venho ao longo da minha experiência com esse rifle aí, eu venho fazendo avaliações periódicas dele. Hoje ele está com a soma de 4.500 disparos. É um rifle que eu utilizo na recreação e para prática esportiva, tá? E eu vou falar um pouco da minha experiência aí com esse rifle. Quem acompanha o canal sabe que em vídeos anteriores eu falei sobre alguns pontos positivos e negativos desse rifle, né? Inclusive no unboxing dele eu tenho alguns pontos que eu deixei frisado, que foi muito em questão de acabamento, tá? E eu vou falar de forma mais rápida nesse vídeo aqui para quem não viu os vídeos anteriores. Pois bem, quando eu comprei esse rifle, a coronha dele, ela veio sem acabamento nenhum. Ela vem na madeira crua, tá? Inclusive aí com algumas falhas aí no lixamento da madeira, tá? Ela tinha alguns pontos porosos e alguns pontos ásperos. Então ela veio crua, né? E com falhas aí no acabamento do lixamento. Inclusive na montagem, esse cano que ele é flutuante, no caso desse rifle aqui ele não flutuava, tá? Ele tinha contato com a coronha até por uma questão de desalinhamento entre a peça metálica e a coronha de madeira. Então, entre o conjunto da arma, né, entre a ligação das duas peças, havia um desalinhamento ali que provocava aí com que o cano, que era para ser flutuante, acabava desalinhando lá na frente. Eu vou mostrar isso melhor depois. O mecanismo dele também, quando ele veio, era um mecanismo muito duro, muito difícil de estar operando. E ele veio com um defeito, ele tinha um defeito aí na questão da alimentação. Quando você fazia disparos sequenciais, onde você alimentava a arma de forma mais rápida, ele encavalava uma munição aqui na subida do carregador para a rampa, e você tinha que fazer, enfim, retirar o carregador ou conduzir a munição com a mão lá para dentro. Ele tinha essa falha, que foi resolvida pela garantia, tá? Eu mandei ele para a garantia arrumou e depois disso nunca mais aconteceu, beleza? Outro ponto negativo eram os aparelhos de pontaria, né? A alça-massa desse rifle vinha em plástico com fibra ótica. A questão da fibra ótica eu até acho bacana porque ela ajuda no enquadramento. Porém, as miras de plástico não me passavam confiança. E eu tentei utilizar e não me adaptei muito bem. Aí acabei trocando por essas miras metálicas aí, que é uma mira que eu já tenho um pouco mais de familiaridade. Os carregadores também, eles têm um acabamento bem ruim, tá? Na questão da solda aí, da montagem deles. E eles tinham aqui um excesso de massa aqui também, que eu tive que fazer um tratamentinho aqui, que eu já vou falar mais sobre isso. Por enquanto eu só estou falando os pontos negativos, né, e alguns defeitinhos que vieram com ele. Depois eu vou falar o que eu fiz para corrigir isso. Outra coisa é que esse rifle veio muito sujo, mas muito sujo mesmo. Inclusive com bastante partículas, né, resíduos de usinagem nas partes internas. Então eu também acho um ponto negativo, porque para você entregar um produto para o consumidor final, imagina-se que ele esteja pronto para uso, né? E se eu fosse utilizar o rifle da maneira que eu recebi, muito provavelmente eu teria tido algum problema aí devido a essa usinagem, esse resto de limalha de ferro que estava espalhado por todo o rifle, inclusive no interior do cano. Pois bem, esses são os pontos negativos e alguns defeitinhos que o rifle veio com ele, tá? Lógico que a gente tem que relevar que é uma arma nacional, né, sem concorrente nacional, é uma arma de baixo custo, né? Nós não temos nenhum outro fabricante
para poder fazer frente com ela. É injusto comparar ela com os rifles com que ela é comparado, né? Só que a gente sempre cita porque justamente por isso, não tem concorrente, então a gente acaba comparando com o que a gente vê de mais próximo, né? E nos clubes de tiro que a gente vê isso, é pessoas atirando de CBC e quem não tem CBC tem uma importadinha, né? Aí atualmente, mesmo sendo injusto, é natural que as pessoas comparem um rifle CBC com uma importadinha. E aí fica bem desleal a comparação, tá? Então só para efeitos de citação, não vamos comparar com CZ, com Marlin, com Schutz, com nenhum tipo de outro rifle importado, tá? Bom, agora o que foi que eu fiz para deixar esse rifle aí do meu gosto, para que acabassem aí os pontos negativos que me incomodavam e para solucionar alguns probleminhas aí que ele veio de fábrica. O que foi feito? Primeiro, eu lixei, toda a coronha foi lixada, muito bem lixada, tá? Para deixar ela bem lisa, sem nenhum tipo de porosidade ou aspereza, tá? Então ela foi toda lixada e foi aplicado um verniz automotivo em camadas bem fininhas, por isso que ela tá com essa coloração aqui, ó, de madeira mesmo, alaranjada, né, meio avermelhada, e ela tá lisinha. Isso aqui você passa um paninho com cera nela, ela fica brilhando, parece um espelho. Então foi isso daqui que eu fiz. Aí eu coloquei um amortecedorzinho aqui na soleira, que é essa fitinha branca aqui, mas isso aqui só para enfeite mesmo, tá? Nessa arma não requer nenhum tipo de amortecimento, é só para dar um detalhezinho aqui de acabamento. Então isso que eu fiz para que ela ficasse com o acabamento do meu gosto, tá? Aí o que eu fiz com a questão da sujeira, né? Que ela veio muito suja, bem impregnada mesmo. Inclusive esse preto brilhante da oxidação, ele nem aparecia. Ele era meio cinzento, meio grudento, né? Então o que eu fiz? Como eu tive que desmontar para poder lixar e pintar a coronha, passar o verniz na coronha, eu já aproveitei e desmontei ele inteirinho. Lavei bem lavado. Na época eu lavei com óleo diesel, tá? Com uma mistura de óleo diesel com querosene. Lavei ele bem lavado, lubrifiquei e montei de novo. E durante esse processo eu percebi que havia muitas rebarbas nesses cantos aqui, ó. Havia muita rebarbinha de metal. Aí o que eu aproveitei? Com uma lixinha bem fininha eu tirei todas essas rebarbas, deixei tudo lisinho, entendeu? Aproveitei que estava desmontado e tirei todas essas rebarbas desses cantos que ele tinha. Dei uma polidinha na rampa com uma lixinha bem fininha também. Essa polida que eu falo, não chegou a polir. Eu só realmente tirei excesso de material, tirei rebarba, tá? Eu não fiz nenhum tipo de alívio ou polimento no mecanismo, no gatilho, nem nada. E aí vem o outro ponto, né? Mecanismo muito duro. Essa arma ela tinha um mecanismo duro demais para poder tá operando. Eu não quis aliviar, fazer nenhum tipo de polimento, porque eu já tenho como experiência de que o próprio uso do rifle faz esse trabalho. Então eu só acompanhei esse desgaste natural e vez em quando eu desmonto para ver se formou algum tipo de rebarba em algum canto, em algum ponto, vou lá e tiro essa rebarba, mas não fiz alívio nem polimento de lugar nenhum. Questão do cano flutuante é isso aqui, ó. Não vai dar para ver porque ele tinha um desalinhamento aqui na frente aqui, ó. Notem que agora ele está alinhado, ó. O mesmo que sobra de um lado da coronha, ele sobra do outro, então ele foi alinhado. Isso aqui é o cano flutuante, né? Se a gente passar alguma coisa aqui, ó, enfiar aqui, você corre ele até lá na frente, ele sai sem tocar no cano. Essa arma, ela veio muito duro o mecanismo. É normal que o movimento do ferrolho para cima seja mais rígido, seja mais duro, porque é quando ele arma o mecanismo. Porém, trazer o ferrolho para trás, trazer para frente e abaixar para fazer o trancamento era para fluir bem macio. E ela era dura em todos os processos. Agora ela só é dura para armar, porque ela está armando realmente o mecanismo. Mas você consegue conduzir
o restante do movimento com bastante fluidez, tá? Então, o próprio tempo se encarregou disso. Eu vou ver se eu consigo mudar o ângulo aqui para mostrar. Ó, vou colocar nesse ângulo aqui, ó. Então aqui, ó, para armar o mecanismo, ele continua um pouco duro, mas ele vai ter a fluidez, ó. Entendeu? Consigo fazer agora de forma bem tranquila. Aproveitando, já vou mostrar para vocês como desarma o percussor dessa arma com segurança. Notem que aqui, ó, ficou aflorado, mostrando que está armado. Aí, para desarmar com segurança, é só você jogar o ferrolho para cima. Você aperta o gatilho e segura o gatilho apertado e conduz o ferrolho para baixo. Então, eu vou fazer com essa mão aqui para ver se consegue visualizar melhor, ó. Aperta o gatilho, segura ele apertado e conduz o ferrolho para baixo, ó. Notem que ela desarmou com segurança, beleza? Então tá, pessoal, outro problema que aí realmente eu considero um problema que esse rifle tinha, é que quando era feito a manobra, né, para recarregar a arma, ou seja, elevar um cartucho do carregador até a câmara de tiro, nesse trajeto aqui, a munição, por algum motivo, ela estava indo muito com a inclinação muito alta, e ela batia aqui em cima na câmera, bem aqui, ó. E ela ficava assim, ó, atravessada. E não alimentava. Aí eu tinha que tirar o carregador, empurrar a munição com o dedo para dentro, ou voltar ela dentro do carregador, enfim. Era algo que não é normal. Aí eu pelejei com algumas tentativas, e como era bem no começo, estava na garantia, eu mandei para a garantia. A garantia fez o que tinha que fazer, não me informou detalhes do que foi feito, e resolveu o problema, nunca mais aconteceu, show de bola, tá? Então isso realmente foi um defeito. Ó, esse carregador aqui, ele tá com uma luva de proteção que eu coloquei para ajudar na pega, né, na troca dos carregadores, ajuda um pouquinho na estética, porque esse carregadorzinho é bem feio, e esconde um pouco do acabamento ruim desse carregador, tá? Então é só uma luvinha de plástico aqui encaixada. Vamos ignorar isso. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A chapagem desse carregador, né, a solda dele, era muito mal feita, e você conseguia sentir as rebarbas, passando o dedo aqui, ó, você sentia as rebarbas. Então o que eu fiz? Eu removi essas rebarbas também, tirei elas todas, tá? Alisei aqui toda a parte dos lábios aqui, ó, arredondei com uma lixinha, tirei toda aquela aspereza que tinha, aquelas rebarbas. E aqui, ó, na frente, eu fiz um desbaste, tanto é que eu nem pintei, tá vendo aqui, ó? Eu fiz esse chanfradinho aqui, ó, esse desbaste, porque a munição pegava aqui, o projétil, a ponta do projétil pegava aqui nessa pontinha do carregador. Então eu peguei uma micro retífica e fiz um dentinho ali, um desbaste. Aí ficou show de bola, parou de raspar a munição, tá? Então isso aqui que eu fiz com a questão do acabamento dos carregadores, tá? Aí passando para a questão do aparelho de pontaria. Notem que esse aparelho de pontaria aqui, ó, ele foi trocado por um do 7022. É o mesmo do 7022, tá? Só que não dá certo é os parafusos. Os parafusos você tem que comprar outros, mas a furação bate, tá? Então eu coloquei esse aparelho de pontaria, que ele é rebatível aqui, e coloquei essa luneta, que é uma luneta importadinha, Diana, tá? Aqui tá a especificação dela. Ela tem paralax, tá? É uma luneta muito boa. Eu tô acertando facilmente aí alvos pequenos a 100 metros de distância com uma precisão incrível, tá? E ela não desregula, uma luneta muito boa. O que eu troquei foi os montes, né? Os montes dessa luneta, eles são vazados. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Porque através desses buracos aqui, ó, eu consigo fazer a visualização do aparelho de pontaria, alça e massa, sem ter que tirar a luneta. E isso é muito interessante, tá? É muito conveniente.
Foi colocado também um bipé do tipo Harris, tá? É um bipé totalmente de metal, com regulagem de altura. Então aqui, ó, ele é rebatível, certo? E ele tem regulagem de altura aqui, ó. Aí tem todas essas regulagens aqui, ó, que eu posso estar escolhendo em qual que eu vou deixar. Ou recolho todo ele e rebato ele aqui, ó. Não precisa adaptar, ele vai preso na própria zarelho do rifle, tá? Então não tem nenhum tipo de adaptação. É muito conveniente, é bem leve também. Então, questão de upgrade, né, de personalização, foi a luneta, as luvas dos carregadores, alça e massa metálica, o bipé, a soleira. Isso foi upgrade, né? O acabamento da coronha que foi feito, remoção de rebarbas, né? Isso aí eu estou sempre fazendo, conforme o mecanismo ele vai sendo usado, ele cria um desgaste, cria uma rebarba, eu vou lá e tiro, tanto dos carregadores quanto do mecanismo, né? E a parte de limpeza da arma. A questão do defeito da alimentação, a própria CBC tratou, então resolveu na garantia. E do resto, foram 4.500 tiros aí, muito divertido, participando de competições aqui no meu clube, né, fazendo recreação aí, o famoso plinking, aí atirando em latinha aí no sítio da família. Então, pessoal, tá aí, é o que eu queria falar para vocês sobre o CBC. Bem, pessoal, tá aí, o que eu queria falar para vocês sobre o rifle CBC 8122 é isso, né? É uma arma muito divertida, muito inclusiva, né? Dá para a família inteira utilizar esse rifle aí, tanto no lazer quanto no esporte. A munição ainda é uma munição acessível. A gente tem agora acesso a outras marcas, a outros tipos de munição no mercado. Eu acho que é um custo-benefício bem assertivo aí, bem justo. Apesar de hoje ela ter subido bastante, eu ainda acho que é uma boa opção aí, principalmente para quem quer começar no tiro esportivo e para quem tem de repente aí um sítio, uma fazenda e quer fazer o uso recreativo também, desde que seja de forma segura. É uma arma aí bem tranquila aí para você ter, para você se divertir na fazenda, fazer um abate de uma criação aí sem sofrimento aí, dá para estar utilizando esse rifle. Essa é a minha opinião. A gente segue na avaliação. Provavelmente eu faço uma reavaliação desse rifle. A hora que ele chegar nos seus 6.500, 7.000 disparos, eu faço uma reavaliação dele, tá? E se você tem esse rifle ou pretende comprar ele, vamos trocar ideia nos comentários aí. O que você acha? Você que já possui, qual a sua experiência com ele até o momento? Você que pretende comprar, se você tem alguma dúvida, pergunta aí que a gente vai respondendo. Eu respondo, o pessoal os inscritos respondem, tá? E tá aí, te convido para ser inscrito do meu canal, para curtir esse vídeo e te espero no próximo vídeo aí, tá? Fiquem com Deus, mas fique preparado.